João Pedro Cuti Dias, com uma área irrigada, mesmo o plantio fora da janela, haveria possibilidade. O grande problema é a dificuldade para se ter a irrigação e o custo. Como é que fica, João Pedro? O Brasil teria condições excepcionais de ampliar a área irrigada. Hoje nós temos uma área irrigada de menos de 4 milhões de hectares. Nós poderíamos dobrar essa área e, consequentemente, aumentar de forma significativa a produção. Tem dois problemas sérios. O primeiro problema é a energia. Para você irrigar, você teria que puxar linhas de transmissão e levar até o local onde está a sua lavoura. E isso é difícil. É difícil, tem que passar em outras fazendas, custa caro, as empresas concessionárias não entram no processo, criam dificuldades, etc. Você fazer um modelo híbrido, por exemplo, usando placa fotovoltaica durante o dia com sol e depois à noite usando energia, seria alguma coisa que seria interessante se evoluir. Acho que tem pouca coisa no Brasil nessa área. Você usaria a fotovoltaica durante o dia, e esse excesso você usaria como crédito para usar a energia da rede à noite. Mas não se escuta falar muito não a respeito desse modelo. O outro problema sério é a questão da água. Hoje, para você conseguir outorga de água para usar água de rio, está muito difícil. A maior parte das bacias está com dificuldade de liberação de outorga. Você teria que fazer exemplo do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, na época de inverno, acumula água nas represas feitas lá, nos açudes. Essa água é usada depois para irrigar a lavoura, principalmente de arroz, no período do verão. Isso é um modelo. Você tem no Nordeste um grande polo de produção de frutas, tudo em cima de irrigação. Ou seja, o Brasil tendo sol e tendo água, nós temos um potencial fantástico para aumentar a produção, seja de qualquer produto, seja de fruta, seja de grãos, etc. Não há nenhum problema. E aí nós faríamos 5 safras em 2 anos. 5 safras? Praticamente 5 safras em 2 anos, porque você acabaria o vazio sanitário em setembro. Aí você já entraria dia 15 de setembro plantando soja, colheria essa soja início de janeiro, plantaria algodão, colheria esse algodão mais fim de julho e plantaria feijão, alguma outra cultura. É possível fazer isso. Então, agora, o custo é alto. Hoje o custo do equipamento de irrigação é um volume alto em termos de investimentos. Um outro problema também que existe, que muitas vezes exige uma série de requisitos na questão ambiental. O que é uma coisa meio questionável, porque quando você faz represa, faz açude, faz reserva de água, você estimula a vida, não? Ao contrário do que os caras falam, que não é problema, é solução. Se você olhar hoje uma represa, qualquer lugar aqui, você vai ver uma riqueza de fauna ao lado ali. Tem uma notícia do jornal Valor Econômico, Globo Rural. A área irrigada por pivôs centrais no Brasil aumentou 225% entre 2010 e 2022. O dado que o jornal tem é de um levantamento da ANA, Agência Nacional de Águas, divulgado ontem. No fim do ano passado, o Brasil tinha mais de 30 mil pontos pivô, diz o jornal. E as estruturas ocupavam 1,92 milhão de hectares, quase 2 milhões de hectares. Na comparação com 2019, ano que foi considerado para a publicação do Atlas Irrigação 2021 da Agência Nacional de Águas, houve um aumento de 370 mil hectares, 24% de aumento em 3 anos. Em relação a 2010, quando foi iniciado esse estudo, o crescimento foi superior a 1 milhão de hectares. Isso dá o que nós estamos vendo aí na tela. Mais de 225% de crescimento. Aponta o mapeamento atualizado da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil. Esse é o trecho da notícia do Valor Econômico, João Pedro. Você tem muita irrigação por inundação também, deve ter umas 800, 900 mil hectares de arroz que é por inundação, não é pivô. Você leva, são várzeas, você distribui a água por canais
e faz a irrigação. Uma outra vantagem do pivô é a segurança alimentar, ou seja, você tem diminui um risco muito grande de perdas, né, em função de seca. Então você teria, no caso de milho segunda safra, que você planta num período que pode ter um risco de chuva, nós tivéssemos 10, 15% desse milho plantado em cima de áreas irrigadas, nós teríamos, além do aumento significativo na produção, em vez de colher 90, 100 sacos por hectare, nós trabalharíamos com próximo a 200 sacos por hectare. Ia dobrar. Dobrar a produtividade por hectare. Agora, o que falta? Vamos lá, falta essas questões de energia, falta pesquisa em termos de variedades. Hoje, as variedades elas foram adaptadas para plantios em área de sequeiro. Nós teríamos que desenvolver materiais genéticos que tivessem para serem usados na irrigação. Então, seriam plantas com soja, milho, etc., com alto potencial de produção, já que você elimina um fator de risco que seria a umidade, diminui o fator de risco da umidade. Então você tem uma vantagem muito grande na irrigação. O mundo precisa de mais alimentos. O Brasil hoje é o campeão da Série B, nós estamos com 320 milhões de toneladas. Nós temos que chegar na Série A, China e Estados Unidos, eles falam em 550, 600 milhões de toneladas. O Brasil tem condições. Trigo, por exemplo, no PADEF, em Brasília, lá, na área do PADEF, tem condições de colher 200 sacas por hectare em trigo irrigado. Então, o Brasil depende de importação? Depende. Mas poderia ser, além do que do consumo nosso, nós poderíamos produzir para exportação também, já que nós temos condições excepcionais daquela região. Lá já tem materiais já selecionados de trigo para plantio em sistema irrigado. E consegue resultados muito bons. A média do sul do Brasil é pouco mais de 3.000, 4.000 quilos por hectare. Lá eles têm condições de chegar a 12.000 quilos por hectare. É uma coisa fantástica, com irrigação. Então, quando você vê irrigação, você pensa em termos de segurança alimentar, você vê em condições de diversificação da produção e você tem condições de ampliar de forma significativa o potencial de colheita por hectare, que o Brasil evoluiu muito, porque nós, há 20 anos atrás, praticamente tinha uma cultura só, a exceção do Rio Grande do Sul, que sempre teve 2 culturas. Mas aqui no Centro-Oeste, colhia soja e ficava a terra parada até setembro, outubro, quando voltasse a chuva. Hoje não, se antecipou a colheita da soja, planta-se o milho e faz a segunda safra. Então o Brasil aumentou de forma significativa. Se nós botarmos a irrigação, ampliarmos o uso da irrigação, desenvolvermos tecnologias, e aí essa tecnologia não precisa ser só para grandes produtores, tem condições de fazer para o produtor de leite, por exemplo. Aqui, no Centro-Oeste é muito comum você ter leite de outubro a março, de março a outubro tem um vazio, não tem. Por quê? Falta alimento. Se você montar sistemas de irrigação menores, com cultivares e forrageira, você pode suprir grande parte dessa necessidade nesse período com irrigação. Então você tem um potencial fantástico do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Você tem condições de viabilizar muito, especialmente as pequenas propriedades. Porque são projetos diferentes de irrigação, né, que vão se adaptar à necessidade de cada um. Não é irrigação, é uso de água. Aqui aquela seca braba que deu no Pantanal, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o que salvou a pecuária foi o fato de ter placas fotovoltaicas, pequenos poços, e levava a água até um ponto mais alto e dali distribuía por gravidade para bebedouros. Ajudou muito os pecuaristas, especialmente quem tem gado e cria. Por quê? Porque se fornecia uma água abundante, de alta qualidade, porque quando não tinha isso, o animal tinha que disputar água nos açudes lá. Aí tinha jacaré, tinha capivara, tinha um monte de bicho ali disputando água suja, barrendo. Ao passo que quando evoluiu isso no Pantanal, para transporte de água, usando a energia fotovoltaica, houve uma revolução na pecuária pantaneira. O Plano Safra tem investimento tem recursos para investimentos na irrigação. Tem, mas ainda são suficientes? Não. O Brasil está bem de verba? Esse ano, quando houve um certo desânimo em termos de preços do milho, da soja, deu uma freada, mas nós vimos com um estímulo muito grande nos últimos anos. O Pavec aumentou de forma significativa a área irrigada, né, Zé? Agora, daqui para frente é lógico, passa essa fase, melhora os preços, o pessoal volta a ter.
Porque essas áreas, normalmente as áreas que seriam irrigadas, são áreas que têm uma boa estrutura, infraestrutura de irrigação, de energia, de armazenagem, etc. Aí, cada vez mais, tem produtores que tinham um pivô, botam um segundo pivô, fazem um sistema. Quem tem outorga de água, então você tem muitas variáveis. Ah, está aumentando? Tá. É importante para o país? É. Você dá uma segurança alimentar maior, porque você tem certeza, o risco de perda é muito menor do que numa área de sequeiro. Os projetos de irrigação servem para a agricultura e para a pecuária também. Sempre. Tem muito pecuarista engordando novilha aí em área de irrigada, com certeza. A própria Pecuária BR é um exemplo, né? Ali em terrenos usa irrigação. E consegue. Aí você tem o potencial de produzir 18, 20 toneladas de matéria seca por hectare ano. O ano todo? É no ano, né? No ano. No centro-oeste você não tem risco. Porque no período das águas, das águas não exceto tem. agora que nós estamos com seca. Mas, e aí teria irrigação, né? Poderia complementar com irrigação. Não, a irrigação é algo fantástico, só que tem alguns problemas. Ambiental, outorga de água, tecnologia de reservação, custo de linhas de transmissão, mas tem uma série de coisas que tem que se discutir. Eu acho que o pessoal da irrigação tem que estar permanentemente discutindo com o governo alternativas para superar esses obstáculos. Pesquisa é importantíssimo, ter material específico para a irrigação. Normalmente, quando você faz uma avaliação de cultivares, de soja, milho, o fator clima pesa na seleção, ou seja, nem sempre aquela planta que é mais rústica é a mais produtiva. Talvez uma planta que não seja tão rústica, ela seja muito produtiva em condições normais de umidade todo o ciclo dela. Rio Grande do Sul é um modelo de projetos de irrigação? Para uso de sistema de inundação, sim. O arroz, grande parte do arroz brasileiro, alguma coisa por volta de 75%, vem da área irrigada gaúcha. E lá tem a figura do produtor rural, que às vezes nem sempre ele é o plantador, ele faz a represa, acumula água e fornece água para o agricultor que faz a lavoura de arroz. Virou um negócio, então? É um negócio, ele fornece água. Acho que isso aí, o Brasil tem que evoluir nessa área. É um campo que nós temos chance, nós temos muito sol, tem condições de certos períodos acumular água e usar elas na época que precisa. E a alternativa da energia solar pode reduzir você teria que ter um sistema híbrido, né, Zé? Porque com solar você só irrigaria durante o período do dia, né? Ou quando tivesse insolação. Então podia produzir essa energia excedente que fosse produzida durante o dia, geraria um crédito para ser usado à noite com energia da rede. Como tu faz nas casas hoje. Você usa, quando tem energia solar, você usa o excedente e você coloca na rede e desconta da conta de energia. É uma coisa que precisaria evoluir no Brasil nesse sentido, porque aí você teria condições de baixar o custo do custo da energia na formação de custo da lavoura.